houve panelaço ontem em várias cidades brasileiras durante o anúncio da demissão do ministro Mandetta. Vamos a Brasília com o Délio Rocha, que tem informações para a gente já ouviu no começo do programa, Délio, na entrevista exclusiva que foi dada pelo novo ministro Nelson Taichi pelo presidente Bolsonaro, que o presidente dizendo que houve uma conversa amistosa com Mandetta de aproximadamente meia hora e que Mandetta agora deve seguir um novo caminho que a gente não sabe qual é, mas ele sai muito bem avaliado do Ministério da Saúde. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Fenelon Rocha e meu bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Mandetta deixa o cargo de ministro da Saúde com 76% de aprovação. Isso é o que atestou uma pesquisa, Nádia, que avaliou aí o desempenho de Mandetta à frente no enfrentamento desta pandemia. E ontem, após o anúncio da exoneração de Luiz Henrique Mandetta, ele esteve no Ministério da Saúde. Ao chegar ao local, foi recebido com aplauso pelos servidores. Depois Mandetta aproveitou aí, usando a palavra, para agradecer todos os servidores da casa. Ele agradeceu também o presidente Jair Bolsonaro, usou um tom cordial, disse que foi a partir do convite de Bolsonaro que ele pôde desempenhar, lutar o bom combate no enfrentamento desta pandemia. Luiz Henrique Mandetta também disse que deseja uma transição suave para que no final todos possam colher bons frutos do enfrentamento desta doença. E a gente tem um trecho da fala de Mandetta, a gente vai ouvir agora. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a dizer para vocês que o período que nós aqui passamos foi muito bom. Não deixem de me acionar e ligar quando acharem que eu possa servir para alguma coisa para vocês. E não deixem de não me escutar quando acharem que me escutando eu posso estar prestando algum desserviço a vocês. Tenho a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou um bom combate até aqui. Só que nós estamos só no meio, só no começo da batalha. E se eu deixo um pouco esse cenário, e vocês que têm que ficar por força do ofício, por força do mistério, que é ser servidor público, e vocês servem muito bem, vocês têm a gana e a garra para servir, vocês sabem que ministros passam, o que fica é o trabalho do servidor do Ministério da Saúde do Brasil. Então, vocês são agora responsáveis de fazer essa transição, que ela seja suave, que ela seja profícua, que nós tenhamos um bom resultado ao término disso tudo. Nádia e Fenelon, enquanto o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta fazia sua despedida do Ministério da Saúde, quase ao mesmo tempo o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, apresentava o novo ministro Nelson Taichi, que deve tomar posse ainda hoje. E ao usar a palavra, o presidente Jair Bolsonaro admitiu as divergências com Mandetta. Ele disse que houve um divórcio consensual e que o trabalho de Mandetta não será perdido. Ele também destacou a importância de Nelson Taichi agora no comando da saúde, no sentido de conciliar o combate a esta doença, a Covid-19, ao mesmo tempo que vai trabalhar para preservar os empregos. Vamos conferir a fala de Bolsonaro. Ao longo desse tempo, é direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratado. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade, mas nós não podemos
tomar decisões de forma que o trabalho feito por ele até o momento fosse perdido. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista Dr. Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida, mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego. Nádia, após o presidente Jair Bolsonaro falar, foi a vez de Nelson Taik usar a palavra e ele já começou ali seu pronunciamento destacando um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Alinhamento total foram as palavras usadas pelo oncologista Nelson Taik. Ele também, ao falar, destacou aí algumas ações que deve tomar à frente do Ministério, comentou aí sobre o isolamento social, destacou também a importância de se combater a doença, mas preservando os empregos. Vamos ouvir a fala de Nelson Taik. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho. A gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Hoje em dia a gente tem uma discussão na área de saúde que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal. Nádia, o oncologista Nelson Taik é um nome muito respeitado no meio médico e ele chegou ao comando aí do Ministério da Saúde com o aval da Associação Médica Brasileira. Nelson Taik, que é um bolsonarista de primeira hora, ele inclusive fez assessoria ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Após as eleições, chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde, só que naquele momento ele foi, então, acabou sendo escolhido o nome de Luiz Henrique Mandetta, que foi indicado pelo atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que era um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro e que fez valer sua força. Só que agora Nelson Taik vai assumir o Ministério da Saúde, enfim, vai 1 ano e 4 meses depois, e num dos momentos mais difíceis para o país, no meio de uma grande pandemia que ameaça a saúde de todos os brasileiros. Mas entra Nelson Taik e sai Henrique Mandetta, muito bem avaliado, com uma popularidade muito grande, como você frisou no início, Nádia. E Henrique Mandetta, que se falou aí que quando ele saísse do governo poderia assumir uma secretaria de saúde no estado de São Paulo ou em Goiás. Isso não deve acontecer porque o DEM, Nádia, está costurando aí a ida de Mandetta para um cargo de conselheiro. Esse cargo aí, essa ida de Mandetta para esse cargo está sendo costurado pelo presidente nacional da sigla, ACM Neto, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Desta maneira, querem fazer com que Mandetta continue
tendo uma projeção nacional, não fica ali num cargo regional, mas num cargo nacional, até porque querem aproveitar essa projeção para dar visibilidade ao Democratas e ao próprio Mandetta, que já é cotado, inclusive, para disputar o cargo de governador pelo seu estado natal, Mato Grosso do Sul, ou o cargo de senador. Nádia Rodrigues. Obrigada, Adélio Rocha, falando ao vivo de Brasília. O certo é isso, né? Que Mandetta é político, tem mandato, é do Democratas e o Democratas está se articulando. A gente não sabe para que caminho seguir exatamente, mas certamente para continuar dando a Mandetta uma projeção importante. Sim, sem dúvida. Mandetta era um nome do Mato Grosso. Hoje é um nome nacional. É um nome nacional capaz até de ser colocado em eventuais discussões, por exemplo, para compor uma chapa à presidência da República, sei lá, como vice, por exemplo, de um Dória. Isso é possível? É, porque o DEM quer ter um papel importante. De repente, o DEM pode concluir que Mandetta é esse nome a ser colocado. Seja como for, ele sai do ministério muito maior, mas muito maior mesmo do que quando entrou. E tem uma curiosidade nisso, porque Mandetta sempre disse que nem sabe o que é rede social. Você dizia assim, mas está aí a postagem dele. Ele dizia, olha, quem coloca aquelas postagens lá é minha assessoria, eu não sei nem como mexer. Ele disse isso em entrevista coletiva. E é curioso que Mandetta, um homem que se projetou nacionalmente a partir da televisão, tenha engolido os papas da rede social.